Já passamos por todos esses assuntos aqui. Passamos por esses assuntos aqui. Estamos aqui em ergonomia e segurança. Depois vamos para transporte, estradas e logística. São três assuntos importantes e vastos. Logística não. Logística a gente trata em estrada e transporte. Curto. Mas ergonomia é um assunto complexo, né? Para todos nós. Bom, a gente vai tratar de origem, conceitos, aplicações, custos, esforço físico, vibrações e ruídos, frequência cardíaca e carga de trabalho, estresse e fadiga, que são coisas distintas, segurança no trabalho aplicada à colheita florestal e aporte calórico. Claro, se o indivíduo está bem nutrido, ele com certeza vai estar melhor para trabalhar. Então não tem como dissociar. Agora o tema seja de ergonomia e segurança, aporte calórico é a mesma coisa que falar de aporte calórico, é a mesma coisa que falar de descanso. Não tem como, não tem como evitar o assunto. E a gente vai tratar com carinho de tudo isso aqui. Na parte 1, a gente vai tratar de origem, conceitos e aplicações. A ergonomia do grego ergon, trabalho, ergon, 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 trabalho, e nomos, leis ou normas. É o estudo da adaptação do trabalho ao homem. É a ciência do ensino da adaptação do trabalho ao trabalhador e também do trabalhador ao trabalho. Ela envolve conforto, segurança, custo, produtividade, qualidade, envolve todas essas coisas assim. Isso tudo tem a ver com ergonomia. Por isso é um assunto a ser tratado com muito cuidado. O objetivo principal é adaptar o trabalho às condições físicas e mentais do ser humano, otimizando saúde, segurança, bem-estar e a eficiência do trabalhador. Ela é muito antiga, desde o momento que o homem resolveu ampliar a força, sua força, ou tornar mais longevo o seu ataque, ampliar sua mão para carregar coisas, né? ou para cozinhar coisas, né? Isso tudo tem a ver com ergonomia empírica, do desenvolvimento. Os objetivos atuais da ergonomia, eles envolvem muito mais ciência, muito mais ciência. E tem muito mais conhecimento. Por causa da estatística, da própria estatística de doenças ocupacionais, cansaço do trabalhador, erro de procedimento decorrente de cansaço, decorrente de falta de descanso, acidente de trabalho, ou falta de descanso, ou estresse, ou fadiga, né? Acidente de trabalho, ausência no trabalho e custos operacionais. Tudo isso está envolvido com ergonomia. E aí, daí a importância do estudo dela. Pretende aumentar o conforto do trabalhador, não explorar como a gente fica escutando às vezes. Não, não, aumentar o conforto do trabalhador, aumentando a produtividade e a rentabilidade. Tudo tem a ver com negócio, tudo faz sentido. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1857. Olha só, eu falei de século XVIII, né? Não, século XIX. Embora seja bem anterior. Eu não vou falar o nome desse biólogo polonês, arrisca aí. No artigo Ensaio de Ergonomia ou Ciência do Trabalho, baseado nas leis objetivas da ciência da natureza. Olha só, esse cara escreveu em 1800, meados do século XIX. E a gente vem falando recentemente, relativamente recentemente aqui no terceiro mundo, que é onde a gente vive. Aqui é uma menina dando aquela cochiladinha tão boa, né, cara, de 10 minutos depois do almoço, 10, 15 minutos depois do almoço, né, cruzando os braços, dando uma descansada. A posição adequada do pé, de repente, mais ergonômica, e o quanto que tem de ciência envolvida num simples assento de um automóvel. Então, esses foram os grandes picos, né, na Revolução Industrial e nas guerras, não é?
Aqui é um exemplo de quanto que a ergonomia já assinala, já se desenvolveu, né? Embora até esse próprio desenho esteja meio desatualizado. Hoje não se pensa nisso. A gente vai ver lá de esforço estático, esforço dinâmico, não se pensa mais nisso aqui assim não. É como a posição do motorista de ônibus, né? Do motorista. Se pensa hoje numa bancada mais comprida ou numa aproximação maior e o afastamento do monitor, afastamento do teclado, para que o cotovelo do digitador, como eu estou fazendo exatamente agora, fique apoiado para evitar esforço estático. Esses slides aqui falam de dinheiro, né, de gastos, né, da Previdência e de número de acidentes, né, é, é, no, no Brasil. Né? Exemplos de gasto, o quanto que isso é importante. Né? Dinheiro, em função desses acidentes, poderia ser melhor aplicado em outros, em outras áreas, se a gente tivesse mais educação. Tivesse só educação de primeiro mundo. Lembra que eu falei Não, macho que é macho, não reclama não, encara a barra pesada e pronto. Olha só o que está envolvido. 70 bilhões por ano, mais ou menos, né? Num PIB de 1,8 tri, que é o nosso PIB, mais ou menos 1,8 tri, está um pouquinho abaixo disso, mas tudo bem. 70 bilhões por ano, 70 bilhões por ano. Ainda custos diretos e indiretos de problemas relacionados à ignorância ergonômica, a ignorância relacionada à ergonomia tem a ver com paralisação do setor. Claro, se a coisa é bem planejada, ninguém está sobrando. Se alguém se machuca, para a equipe, não mata, a equipe abate, a equipe de planejamento de picada, lá o que for, a equipe de arrasto, para a equipe. Ninguém está sobrando. Então, paralisação do setor, impacto negativo no grupo de trabalho, lógico. Interrupção da produção, lógico. Prejuízos à imagem da empresa, com certeza. Destruição de máquina e equipamento, possivelmente. Danificação de produtos, possivelmente em decorrência do anterior. Pagamento de hora extra para suprir. Atrasos no cronograma de produção, provavelmente. Embargo ou interdição fiscal, puxa, pior dos mundos. Cobertura de licenças médicas é dinheiro, treinamento de substituto é dinheiro, aumento do prêmio de seguro, com certeza, se você bate o carro, o seguro vai ser mais caro, próxima vez. Indenizações e honorários legais, certeza, elevação de preço dos produtos. Claro que tudo isso vai elevar o preço do produto e serviço, diminuindo a competitividade. As duas. Então, são dois tipos de ergonomia. A de correção, quando ela acontece uma vez que você chegou no lugar e olhou, com que você sabe, com que você aprendeu, ou com quem o funcionário que você capacitou, em geral um técnico florestal ou um técnico agrícola, sobre o assunto, né? Eventualmente um peão bem esperto, mas em geral um técnico florestal, um técnico agrícola, você capacitou, deu uma especialização no assunto, né? Financiou um curso, né? Que já é um grande lance, um grande avanço para a realidade nacional da floresta, da atividade florestal nacional. Então, de correção ou de concepção. Aí, de concepção já tem a ver com antes, com o projeto. Como que eu faço, né? Como que eu poderia fazer, né? Ainda tem a ergonomia dos meios de produção, ou seja, para o trabalhador trabalhar de forma adequada à atividade que ele está desempenhando, de forma que ele possa ser otimizado sem comprometer a saúde, né? E dos produtos.
Então, a linha de produção fabrica máquinas que são ergonomicamente adequadas, né, de acordo com o nível atual de desenvolvimento da ciência. Aqui trata da legislação, né, que são as normas que têm que ser atendidas, né, observadas e atendidas. Na parte 2, a gente vai tratar de esforço físico, vibração e ruído. Antes disso, a gente vai tratar sobre esforço físico. Em princípio, a gente vai tratar de esforço físico. Olha só que gráfico interessante. A gente tem que 60 a 70, 60, 75, porque varia aqui. Aqui não varia, mas varia aqui. Mas 60 a 75% da energia nossa gasta, o que se contrapõe àquela série lá do Matrix, né? 60 a 75% do que a gente gasta é só para se manter vivo. Energia basal. Gasto energético em repouso, quer dizer esse GR aqui. Ainda, além desses 60 a 75%, 10% é só pelo efeito térmico do alimento, metabolismo do alimento. Olha só, então, de 60 a 75%, ou seja, seria de 70 a 85%, 70 a 85% gasto só para a gente ficar vivo e comer. 15 a 30% que pode ser gasto em energia. A gente vai ver como que essa faixa aqui, que seria, guarda isso, lembra disso, a faixa de atividade. Isso aqui que é a nossa faixa de atividade. Nessa nossa faixa de atividade aqui, é que a gente vai poder gastar só 40% disso. 40% de 15 ou 40% de 30? De 15 a 30, 40% para desenvolver um trabalho ao longo de um expediente. Vamos trabalhar então com gasto energético total, que é o que a gente estava falando aqui nesse gráfico aqui, né? Gasto energético total é a taxa metabólica basal ou repouso, mais o esforço térmico dos alimentos, do que a gente come, mais o gasto de atividade física. Essas três coisas que têm a ver com o gasto energético total. E o esforço físico, o desgaste corporal e mental é provocado pelas características do trabalho, veja bem, a característica do trabalho, tipo de trabalho, intensidade, peso, esforço, né? E duração. Tipo do trabalho. Intensidade, esse esforço e duração. E condições do local de trabalho, onde a gente pode intervir para otimizar o recurso humano. A gente não está falando de máquina mais. O recurso humano na atividade física. Então, na condição do local de trabalho, exposição às condições climáticas, se eu puder climatizar, melhor. Local fechado, não arejado, é pior. Né? Local poluído, pior. Ou em ambiente climatizado, que é melhor. Não só de temperatura, mas com proteção mesmo. Poeira, de gás. E na administração desse esforço físico, considerar a característica da atividade, já falamos. Cansaço, respectiva pausa, nós vamos tratar isso muito bem. Né? E exercício e treinamentos. Para quê? Porque o vocês não pode dobrar a coluna. A pessoa não pode dobrar a coluna para fazer qualquer esforço. Tem que dobrar a perna. Então, isso é exercício e treinamento. Instrução, exercício e treinamento. Mesmo assim, na atividade florestais, há cansaço. Então, a gente tem que calcular, a gente vai aprender a calcular a pausa. A pausa não, 10 minutos aqui a cada 1 hora de aula. 10 minutos. Da onde é que veio isso? A gente vai aprender a calcular. Né? E a característica da atividade é que vai impor essa pausa e esse exercício e treinamento. Né? E a gente vai monitorar a atividade para saber se aquilo que a gente planejou está de acordo com está dando resultado, né? Só em exercício quanto em pausa. Então, olha só,
saber que o tecido muscular, olha só que coisa interessante, o tecido muscular consome oxigênio proporcional ao trabalho. Quanto mais trabalho, mais oxigênio vai consumir. Praticamente não existe reserva de oxigênio no organismo. O organismo não reserva. Quanto tempo você consegue prender a respiração para continuar vivo? Quanto tempo? E dessa respiração que você está perdendo, você inflamou o pulmão, e aí você está consumindo, você não está sem consumir oxigênio, não. Você está consumindo aquilo que você deixou no pulmão inflamado. Logo, o consumo de oxigênio é igual, ou aproximadamente igual ao nível de atividade física. Maior a atividade física, maior o consumo de oxigênio. Aqui a gente está olhando duas coisas. Primeiro, um exemplo, repouso na cama, no sono. É um exemplo de consumo, e aí eu apresentando pela primeira vez o MET. O MET é equivalente metabólico. O que é um equivalente metabólico? O que é um MET? Um MET, essa unidade de MET, é igual a 3,5 ml de oxigênio, 3,5 ml de oxigênio gasoso, né? De gás, consumido por quilo por minuto. Por quilo o quê? Por quilo de massa corporal. Então, um MET equivale a 3,5 ml de oxigênio por quilo por minuto. Olha só então, o repouso na cama, nessa unidade MET, é 1. Se eu estou sentado, aumentei em 50% a quantidade de MET que eu preciso. Em pé, suave, fazendo uma coisa bem tranquila, 2,30, imagina, 230% em cima da atividade de repouso. E aí vai subindo até chegar num trabalho manual intenso, esporte competitivo, estivador, atleta, profissional, etc. 7,8 MET. Se eu quiser transformar MET em quilocaloria por minuto, ou seja, 1.000 calorias por minuto, que é o que a gente está acostumado a ver, está mais acostumado a ver, então usaria essa fórmula assim, quilocaloria por minuto seria igual a MET vezes massa corporal, vezes 3,5 vezes 200. Ou MET seria igual a quilocaloria vezes minuto vezes 200. Isso aqui é só uma transformação dessa fórmula que em algum lugar eu mostrei. Um lugar eu mostrei ou não? Beleza. Então, sim, mostrei sim, poxa vida. Tá aqui, ó. Um MET, equivalente metabólico. Aqui tá essa fórmula aqui. Se eu quiser transformar, aplicar ela, então, a gente já viu isso como faz, né? Razão em proporção. Eu posso transformar tanto quilocaloria, MET em quilocaloria, quanto quilocaloria em MET. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg de massa corporal, numa atividade de 6 MET, consumirá 7,35 quilocalorias por minuto. Em 60 minutos, 7,441 quilocalorias. Massa corporal em quilos, só estar explicando aqui a fórmula. Aqui de novo, a fórmula do. As atividades de colheita de madeira são classificadas como trabalho pesado, isso a gente sabe. Colheita de madeira é trabalho pesado. Não é para um cara que está dentro de um harvest, está dentro de um feller, né? Está numa cabine super climatizada, não é. Mas floresta natural, ou mesmo floresta plantada, quando está usando motosserra, aí. E não é só motosserra, não. Tem caso de floresta natural, tem marcação, tem um monte de atividades são desenvolvidas que envolve, no mínimo, subir e descer pirambeira. Atravessar igarapé, subir e descer, abrir terçado, né? Terçado, então, são dadas como trabalho pesado. O corte com motosserra é considerado um trabalho muito pesado, com dispêndio energético variando entre 5
a 7,8 quilocalorias por minuto. Lembra daquela tabela lá? Aí, ó. Então, corte com motosserra, 5 a 7,8 quilocalorias por minuto. Então, só para a gente ter uma ideia, então, continuando tendo uma ideia, uma dança aeróbica 6,5, ciclismo moderado, corrida leve, aqui a gente tem um gradiente de atividades e com o proporcional indicativo de MET, consumo. Aqui embaixo, lembrando a forma. Aqui tem uma tabela interessante, porque também, o que é atividade leve? O que é pesada? O que é meio pesada? Aqui tem uma tabela da escola, bom, ler aqui, escola médica, né? Norte-americana, né? Associação, né? Então, de muito leve, leve, moderada, intensa, muito intensa e máxima, transformando então o que seria uma distribuição contínua numa distribuição discreta. E aqui também transformando a idade de uma distribuição contínua em faixas, né? Ou seja, numa distribuição discreta também. E aqui só para a gente ter uma ideia do que em termos de consumo, net, né? Muito leve para um jovem, olha só que jovem, de 20 a 39 anos, seria menor que 2,4, meia-idade menor que 2, velho de 65 a 79, 1,6 e muito velho menor que 1. Um gradiente, e aí na máxima aqui, a gente tem a máxima para um jovem seria de 12 metros. 10 metros para meia-idade, para velho 8 para 5. Ó, de 12 para 5 num velho. Olha só, isso é importante ver que é como um J invertido, uma exponencial negativa. Agora, essa informação aqui, ela tem que ser considerada juntamente com esse gráfico, por exemplo. E olha só que interessante. Esse gráfico aqui descreve os registros dos acidentes, cara, em abate semi-mecanizado. Acidente em abate com motosserra. Aqui não é um abate, aqui é um desgalhamento, mas o acidente em abate. E a gente percebe que quanto mais idade tem o motosserrista, menos risco de acidente ele apresenta. Então a gente tem que juntar as duas coisas. Eu quero mais o motosserrista mais experiente, porque ele me dá menos acidente, menos risco, todos aqueles riscos lá, aquela pilha lá que a gente usou. E aqui eu tenho que ver assim, pô, é verdade. Quanto mais velho ele é, menos acidente, mas quanto mais velho ele é, mais cansado ele fica. Eu vou ter que levar essas duas coisas, essas duas informações em consideração. Então, o limite de tolerância para o trabalhador envolvido em atividade de alto consumo energético é de 5,2 quilocalorias por minuto, ou 2.500 é, é, 2.500 quilocalorias por dia de 8 horas. Então, 4,2 MET. Acima desse valor, o trabalhador estará sujeito a fadiga e predisposição a acidente. Fadiga é cansaço. Se ele estiver cansado, se estiver fadigado, aí ele está com risco. Aqui não, 5,2 quilocalorias ou 2.500 calorias. Esquece esse K aqui, desculpe aí. K aqui está errado. 2.500 calorias ou 5,2 quilocalorias por minuto. Ah, não, 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 não. Opa, tem que olhar aqui essa. Desculpa, tá certo, a informação tá certa. 5,2 quilocalorias por minuto ou 2.500 calorias por dia de 8 horas de trabalho. Tá? Bom. Vamos pensar aqui no pulmão aqui, então, só para a gente ter uma ideia. Para conhecer o pulmão tem a ver com troca de gasóleo, troca de gasóleo tem a ver com oxigenação e oxigenação tem a ver com consumo de energia, não é? E a gente vai trabalhar com isso adiante.
Então, só uma orientação, né, uma instrução, né, a capacidade pulmonar total do indivíduo, um indivíduo médio é de 6,5 litros de ar. O volume de ar corrente da respiração normal é de meio litro. Olha só, a capacidade total do sistema é 6,5, média, é só média. E o volume de troca é de meio. Normal, quando está tendo uma atividade normal. O volume útil que chega aos alvéolos, né, é de 75%, porque 75% desse meio aqui, porque 25% fica na via aérea, não passa, né? 75% desse meio aqui. A capacidade vital, a respiração forçada é de 4,5 a 5, olha só, 4,5 a 5 de 6,5. E o volume residual, que fica sempre no pulmão, ou nas vias respiratórias, não só no pulmão, nas vias respiratórias, é de 1,4 a 1,5 litros. Então, vamos voltar de novo ao esforço físico aqui, pensando. Uma pessoa deitada, ela consome 1,5 quilocaloria por minuto. Faz o exercício de transformar isso em média. 1,5 quilocalorias. Se ela está sentada, é 4% acima desse 1,5. Se está agachado, 9% acima desse 1,5. Está em pé, 12% acima desse. Curvado, 55% acima desse 1,5. E aí a gente vai falar de esforço físico, e aí que é super importante a gente falar assim, do esforço físico estático e do dinâmico. A gente pensa que o esforço físico estático é mais tranquilo, o cara está parado ali, ó. O dinâmico é mais pesado, é o contrário. O esforço físico estático é o que a gente tem que procurar evitar. A gente vai olhar aí dicas, né? A gente tem que procurar evitar ao máximo o esforço físico estático. É impossível evitar completamente, mas a gente tem que procurar ao máximo evitar o esforço físico estático. Por quê? Mas ele não está parado? Pelo contrário. Para ele estar em pé aqui, alguns músculos estão sendo utilizados, alguns grupos musculares estão sendo utilizados e retesados. Porque se ele relaxar, ele cai. Por que ele está em pé? Porque alguns grupos musculares estão super retesados. E isso é que é o problema. Trabalho estático. Já no trabalho dinâmico, aí não, porque vários grupos estão se alternando, embora, mesmo no trabalho dinâmico, vários grupos musculares ainda tenham atividade estática. O trabalho estático, então, ocorre em todo tipo de atividade. Quando o tronco precisa ser curvado para a frente ou para os lados, aí você curva o tronco e deixa o tronco curvado para frente e para o lado. Quando existe braço esticado na horizontal, estou mexendo numa ferramenta aqui, uma parte está mexendo e a outra está parada. Quando em pé por longo período. Aí, como é que eu faço para diminuir esse trabalho estático? Eu tenho que pensar em diminuir no local de trabalho, como eu faço, na operação de máquina e no manuseio de aparelhos e ferramentas. Como? Apoiar em partes do corpo ou objetos de trabalho, como eu falei, daquela figura lá da digitadora, né? Agora não, eu apoio o cotovelo na mesa, né? Alterar com frequência o tipo de trabalho, o tipo de esforço. Sempre que possível. Promover mudança de postura durante a jornada de trabalho. Promover pausas frequentes de curta duração. Mais pausas de curta duração. Vibração. Então a gente está falando de trabalho estático e trabalho dinâmico. Agora a gente vai tratar de vibração, que são uma outra questão ergonômica. Efeitos dependem da intensidade da vibração, a frequência da vibração, ciclo, né? E a pressão exercida pela mão no objeto. Né? No caso que eu estou falando aqui, está pensando mais aqui em observa, ou em outro equipamento qualquer. Pressão sobre geral, a mão, sobre o equipamento que está provocando a vibração. Né? Os principais efeitos nocivos da vibração são enjoo de movimento, desconforto, deslocamento de órgãos internos,
traços de sangue na urina, dores lombares e abdominais, dormência nas mãos, cianose, que é pele arroxeada, e entorpecimento, que é aquele adormecimento, formigamento, entorpecimento. Isso aqui entorpecimento. Isso aqui tem a ver com estatística, com constatação estatística, né, das atividades, né, na avaliação dos operários nas atividades. Então, as vibrações nos limites toleráveis podem ocorrer por longos períodos sem causar problema. Limite tolerável quando a vibração é branda, a gente já é constituído para resistir à vibração. Porém, interferem na eficiência e produzem sensações de fadiga, se elas passarem do limite. Na colheita, como observa, os danos causados podem ser diminuição de reflexo e da acuidade visual. Olha só que perigo. Justa a atividade mais perigosa, né, que é a operação de motosserra para derrubada de árvore, né, diminuir reflexo e acuidade visual. Perda da capacidade de concentração. Ih, cara, se não tiver concentrado, olha só a encomenda do acidente. Perda de habilidade, né, de destreza. Aumento da pressão e da frequência cardíaca. Olha só a encomenda para o canso. Formigamento nas mãos e insensibilidade das mãos. Então, a doença do dedo branco é a frequente no motosserrista, né? Ou seja, doença característica do motosserrista que não cuidou, não foi instruído e não cuidou. Olha só, os dedos brancos, alguns roxos, já que os dedos brancos já comprometendo, né? A prevenção tem a ver com amortecedores de borracha, que a motosserra a gente vai ver. Uso de luvas, né, que diminui ainda mais o impacto da vibração, né? E a redução do tempo na exposição diária. Aqui eu tenho um gradiente de conforme for aumentando o sintoma. Aqui a classe de médio, moderado, severo e muito severo, conforme for aumentando o sintoma, a decorrência, chegando até a necessidade de mudança ocupacional, ou seja, eu perco o motosserrista. Eu não tenho mais um motosserrista, porque eu não cuidei. Eu deixei ele chegar nesse ponto aqui. A gente vai ver como cuidar disso. Ruído. Ruído, as consequências variam em função da duração do ruído, como sempre, né? Igual a vibração. Duração, a frequência e da intensidade. E pode ser distração, o barulho pode me distrair, problema. Causar um nervosismo, uma irritação, além do nervosismo, uma irritação, uma dificuldade de audição, claro, porque se tem um barulho fazendo muito alto, um barulho muito alto, eu posso ter dificuldade de escutar outro, logicamente. E até causando surdez, como a gente vai ver adiante. Então, o ruído tem a ver com a pressão do som, que é medida em decibel, com a frequência do som, que é medida em hertz, e a exposição máxima diária permissível numa jornada de trabalho de 8 horas para um ser humano é de 85 decibéis. Sendo que o nível de ruído provocado pelas motosserras é de 95 a 105 decibéis, podendo até ultrapassar isso. As motosserras mais modernas tendem a ser cada vez mais silenciosas, mas existe uma limitação porque está do lado do operador e é motor a explosão. Aqui tem uma tabela que mostra, olha só como é sensível o corpo humano em si. Conforme vai aumentando 1 decibel, como é que vai diminuindo a possibilidade de exposição. Se aqui eu falei de 95 a 105, de 95 a 105, então 95, 2 horas de exposição diária de um motosserrista, imagina. 105, meia hora, 105 decibéis, meia hora de exposição diária. E é por isso que eu tenho que usar EPI. Certo? Deixa, não, é engraçado, engraçado não, curioso, né? Nada engraçado. Um monte de morte, né? Trabalho. E eu aposto que no sul deve rolar. É de motorista trabalhar envolvido com a cara e com a coragem, né? Então,
Ações para o controle de ruído. Identificar a fonte, medir a intensidade da fonte, a gente vai ver como fazer, identificar os controles possíveis, identificar, pensar e implantar os controles. Controle da fonte. Mudança do modelo de equipamento por outro mais silencioso. É uma alternativa. Mudança adequada. Manutenção adequada, com silenciador, amortecedor, escapamento, etc. Isolamento, pelo menos para não atingir externos, né? Confinar o ruído em um local, o isolamento é para isso, né? E abafadores, uso de painéis que reduzem a reverberação, divisória, parede, forro e abafador auricular. Aqui a gente tem alguns exemplos de como são baratos. É incrível. Tem alguns que são mais caros, né? Eu botei aqui de propósito, mas como são baratos, cara, para preservar a saúde do peão. Esse tipo de abafador aqui, que fica pendurado no pescoço, é para todo mundo ter. Apito e abafador auricular, todo peão tem que ter. Capacete, abafador auricular e apito, todo peão tem que ter. Uma hora ou outra vai precisar. Então, a mensuração do ruído em operação com motosserra é um decibelímetro portátil. Nós temos aqui decibelímetro, e aqui eu estou mostrando aqui o preço deles, né? E máquinas florestais eu posso botar tanto no ouvido, na altura do ouvido do operador, para saber quanto que ele está escutando, ou posso botar também onde ele fica para poder comparar uma máquina. Certo? E na parte 3 a gente vai tratar agora de frequência cardíaca e carga de trabalho. E aí vamos lá. As medições de frequência cardíaca, lembra que o homem não, a gente não armazena oxigênio? Então, vamos resgatar aquilo ali. A frequência cardíaca são importantes em avaliação ergonômica para calcular a capacidade aeróbica do indivíduo. A capacidade de quanto ele consegue trabalhar e respirar, né? Determinar o dispêndio energético, quanto que ele está gastando de energia. Avaliar a carga de trabalho, se a carga está pesada, está leve, está mais ou menos. Determinar as pausas de trabalho, claro, porque se algum trabalho, tipo abate com motosserra em floresta natural, demanda mais. E eu quero o velho, porque o velho causa menos acidente. Beleza, eu posso querer fazer isso. Só que aí o velho, ele tem uma capacidade metabólica menor, né? Então eu tenho que, como a atividade vai consumir, ele vai trabalhar, vai passar do limite que a gente vai ver, e então eu vou ter que determinar a pausa no trabalho. Então, essa história de a cada 1 hora dá 10 minutos é conversa. Conversa pegando uma média aí, sabe lá quem mediu. Lá não, lá tem que ser no mato, né? Na vida como ela é, tem que ser por atividade, claro, fazendo a amostragem, né? Para você determinar, em geral, pegando o limite mínimo, né? No intervalo de confiança. Opa, a amostragem já viu lá, não precisa falar disso. Então, técnicas de mensuração de frequência cardíaca, primeiro em repouso. Eu tenho que saber quanto que é, eu tenho que saber qual é a máxima e qual é a mínima, porque existe já uma faixa teórica de limite do trabalho corrente. Então, isso é de cada um. Então, eu tenho que saber qual é a frequência cardíaca em repouso do indivíduo. Então, eu tenho que deixar descansando e medir a frequência cardíaca dele. Aí daí eu tenho que saber qual é a máxima. Em repouso e a máxima, eu tenho uma porcentagem que é em torno de 40%, que que tem a ver a frequência cardíaca de trabalho. Né? Se eu manter ela em 40% da faixa de atividade, a faixa de atividade entre repouso, que não é zero, é repouso, é a máxima. Então, 40% é como eu poderia manter o trabalhador por um expediente de 8 horas. Né? Eu meço com cronômetro, aí eu posso medir contato, né? No pulso ou no pescoço. Pega aqui que você vai ver, pega com calma aqui na veia aqui que você vai ver também. Ou você pode pegar logo e usar um equipamento que é bem barato também. Medir.
E o consumo de oxigênio, então, já que a gente não armazena, é o melhor indicativo da atividade muscular e da capacidade aeróbica do trabalhador. Os testes mais usuais são esteira rolante, bicicleta ergométrica, escada, né? Subir escada, né? Ou subir e descer de um banco, ou subir escada, né? Só que essas coisas aqui, elas são para quem pode, né? Caso você está lá no trabalho, está lá no meio do mato, de repente, chega um peão lá, um motosserrista já meio velho, ou ele já é meio velho mesmo, você nem conhece ele, você vai fazer isso com ele, porque está arriscado ele ter um piripaque ali que você vai fazer como? Então é melhor você usar outro recurso. Então, uma academia lá, um educador físico, sei lá como é que chama, um médico e tal, que possa, cardiologista, possa fazer isso tudo com a tua peãozada, beleza. Só que a vida como ela é não rola. Então não vai dar para você fazer esse tipo de. É só para você saber. Mas não é assim que as coisas vão acontecer. Então, as técnicas de mensuração do consumo de oxigênio pode ser direta, não tem nada a ver com a gente, a coleta do ar expirado pelo indivíduo durante o trabalho e mais pagar isso. Ou indireta, medindo-se a frequência cardíaca do indivíduo, em associação com o seu peso corporal e a idade. E para isso, existem as fórmulas que a gente vai ver, né? Como lidar com isso. Primeiro é saber da importância. Eu tenho que ter um controle disso. Inclusive para poder definir quanto tempo de e quanto tempo de repouso se ele ultrapassar o limite. Então eu preciso medir de forma indireta a frequência cardíaca. Então, as formas de racionalização do trabalho em relação à redução do dispêndio energético. O trabalhador pode manter uma jornada de trabalho metabolismo igual a 1/3 da sua capacidade aeróbica. Isso, algum fala uma coisa, outro fala outra, tudo bem. 1/3 da sua capacidade aeróbica. Já vimos que a capacidade aeróbica lá naquela tabela lá anterior, né? A carga máxima de trabalho admissível. Quando tá ofegante ali, 1/3, tem que chegar a 1/3 dessa capacidade, só para manter ele trabalhando. Ou o trabalhador não deve exceder 40%, isso é mais fácil de medir, 40% de sua capacidade aeróbica durante uma jornada de 8 horas de trabalho. 40% da sua capacidade aeróbica. Então, qual que vai ser? Eu posso medir essa carga de trabalho baseado na frequência cardíaca. Seria, então, a frequência cardíaca em repouso, deixei o cara, lembra que eu deixei o cara cansando lá por 10, 15 minutos, deitado lá? Está completamente relaxado, chegou não sei lá de onde, deita aí. Fica aí, sossega. Fica aí. Deixa lá 10, 15, 20 minutos até ver que está completamente relaxado. Aí meça a frequência cardíaca e mais 35. Seria o limite da frequência cardíaca de trabalho. Limite baseado na carga cardiovascular. Seria menor ou igual a 40% da carga cardiovascular para um trabalho de 8 horas por dia. E qual seria essa carga cardiovascular? Pensa bem aqui, eu tenho uma razão aqui, ó. Vou multiplicar por 100, porque esse denominador é maior que o numerador. É para ser maior que o numerador. O que está no denominador aqui? A frequência cardíaca máxima, o máximo que o cara consegue. Eu não quero chegar nela. A gente vai ver como a gente pode estabelecer essa máxima sem precisar forçar a barra e ele ter um piripaque lá, porque eu não tenho médico, tenho no máximo um agente de saúde. E a repouso. Repouso quando ele está totalmente relaxado. Então, entre a massa e a repouso seria a carga total, né? O lastro total. E aqui, ó, aqui é uma coisa que tem que ser menor do que essa, entre a massa e a repouso, que a máxima, como é que ele vai passar da máxima? Ele vai morrer. Então, eu quero 40%, tem que ser menor a 40%. Então, a frequência cardíaca no trabalho e a do repouso. Então, ele tem uma frequência cardíaca no repouso, beleza. Só que no denominador está a máxima e do repouso. Então, tem um lastro ali de frequência cardíaca, né? Os valores. E no numerador tem a frequência cardíaca. No trabalho, que ele está trabalhando, ele não está correndo, não está participando de maratona por nenhuma. Ele está só trabalhando. E a de repouso. A repouso entre nos dois. Tá vendo que esse numerador aqui é menor do que o denominador? Então,
Isso aqui vai dar uma razão, né, menor que 1. Eu vou multiplicar por 100 para apresentar em porcentagem, e essa razão deve ser menor ou igual a 40% num trabalho de $8 por dia. Tá certo? Então, mas aí eu preciso, a repouso eu calculo, a do trabalho, a da repouso eu meço, o repouso eu meço, a do trabalho eu meço também. E a frequência cardíaca máxima, eu uso aqueles testes lá? Não tenho educador físico, não tenho aqueles equipamentos, não tenho médico, então eu posso usar fórmulas de teóricos especialistas que sugeriram. Então, segundo o Tanaka, a frequência cardíaca máxima, que é a que eu precisaria, em vez de medir, eu pego 208 menos 70% vezes a idade. Ou, Carbonem, 220 menos a idade. E a frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca em repouso seria a faixa de atividade. A repouso eu meço. O indivíduo eu meço. E a máxima eu posso obter lá pelo Tanaka ou por Carbonem, ou, como a gente vai ver, fórmulas mais elaboradas, levando em consideração o sexo também. Então, porcentagem da fase de atividade para condicionamento. Isso aqui é só uma informação geral, né? Isso é para, se eu quiser melhorar a minha turma, né? Isso aqui não é para uma atividade de 8 horas, não é para expediente. Se eu quiser melhorar. Então, se eu quiser fazer um recondicionamento, então chegou de férias, então, uma atividade aeróbica, né? 50% a 60% acima da frequência cardíaca em repouso. Veja, não é 40%, que seria a máxima para um expediente de 8 horas. Aquele 50% a 60% sobre o repouso. 60% a 70% seria para emagrecimento. 70% a 80% aumenta a capacidade cardiovascular. Né? E maior que 80%, aí já é aquela atividade super pesada, né? A atividade anaeróbica para dentro da massa muscular, né? Capacidade cardiovascular da massa muscular aqui. É só de uma informação adicional. Então, frequência cardíaca máxima, eu poderia fazer o teste do terreno. Aquecimento por cerca de 20 minutos, acelerar por sequência de 100 metros ou 30 segundos até atingir o máximo da capacidade, o esforço máximo. Mas é aquilo que eu estou falando, é arriscado. Então, eu posso usar o método de Astram para calcular a frequência cardíaca máxima. Mulheres, 226 menos idade. Homens, 220 menos idade. Opa, agora já está levando em consideração o gênero e a idade. Assim é simples para eu ter a frequência cardíaca máxima para poder usar naquelas fórmulas lá. E pode ser aplicado imediatamente e equivale à média. Portanto, pode não ser preciso para uma população, para uma parte da população. Mas pelo menos já está levando em consideração a idade. A frequência cardíaca limite, lembra daqueles 40%? Então, olha só, 40%, então seria 40% do quê? Da frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca em repouso. Seria aquela frequência ali, né? Da atividade máxima menos repouso, aquela atividade ali seria 40% daquela frequência de atividade, claro que depois somada à frequência cardíaca em repouso, claro. Eu tenho frequência cardíaca em repouso, vamos dizer que seja 50. Frequência cardíaca máxima seja 80. Então eu tenho que pegar 40% entre 50 e 80 e, claro, eu tenho que somar a frequência cardíaca em repouso. Certo? E o tempo de repouso, olha só o tempo de repouso aqui. É o tempo de trabalho, né? Aqui está em minuto, né? Aí eu vou multiplicar tempo em minuto por uma razão. Que razão é essa? A frequência cardíaca do trabalho menos a frequência cardíaca limite. Qual é a frequência cardíaca limite? Aquele 40%. Então, a frequência cardíaca no trabalho menos a frequência cardíaca limite. Logo, se a frequência cardíaca no trabalho não ultrapassar a frequência cardíaca limite, perdeu a razão. Se a frequência cardíaca no trabalho ultrapassar a frequência cardíaca limite, que é o que eu espero que aconteça, que em geral acontece, para um senhor trabalhando, um senhor da minha idade, por exemplo, que trabalha com motosserra, que é experiente para dar, tem juízo para danar, né? Vai subir pirambeira, descendo pirambeira, carregando a motosserra, né? E operar a motosserra também cansa, né?
Então, eu vou ter 40%, que é o meu limite, né? 40% vai estar aqui. A do trabalho vai exceder esse limite, então isso aqui vai ser positivo, tá certo? E aqui no denominador eu vou botar a frequência cardíaca no trabalho sobre a frequência cardíaca em repouso, tá certo? Então eu vou botar essa razão aqui, tá certo? Trabalho sob limite, sobre trabalho sob repouso. E aí eu vou multiplicar isso pelo tempo que ele excedeu ao repouso. Desculpa, o tempo que ele excedeu no trabalho ao limite. Isso vai dar, então, o tempo de repouso. Pronto, eu já tenho a fórmula. Não é uma conta, não é um chute, é uma conta. Essa tabela demonstra bem. Então, aqui tem o sexo, quatro exemplos: sexo masculino e feminino, idades diferentes, ou mesmo, parecida, né? Aí frequência cardíaca em repouso diferente, frequência cardíaca no trabalho diferente, e aí a frequência cardíaca máxima, dependendo, eu posso escolher Tanaka, Carbonem ou Astran, que considera a diferença de sexo mesmo, né? E a frequência cardíaca limite. Então, isso aqui, essas três aqui, para calcular a frequência cardíaca máxima e aqui para calcular a frequência cardíaca limite. Então, pode ser aquele R mais 35 ou o Tanaka, 40%, né, da atividade. Carbonem, 40%, não, ou, desculpe, repouso mais 35 ou 40% em cima do Tanaka, 40% em cima do Carbonem ou 40% em cima do Astran. E aí eu tenho frequências cardíacas, limites diferentes. Mas qual que é a melhor? A melhor, em geral, a gente começa pelo limite inferior, né? A melhor vai ser aqui, vai botar mais embaixo, que me dá segurança. E o monitoramento vai me permitir dar tratamento posterior. Da mesma forma que eu tenho que ter um monitoramento das atividades, das máquinas, das equipes, eu também tenho que ter monitoramento dos indivíduos. Estresse e fadiga. Então, estresse e fadiga são duas coisas diferentes. Estresse é aborrecimento, né? Calor, perda de líquido, né? Desidratação, né? Pode causar hipertermia, né? Ficar com excesso de calor, né? Desmaio, pô, aí já é barra pesada mesmo. Fraqueza pode ser vertigem, náusea, dor de cabeça. Tá, isso é estresse. Convulsão, isso é estresse. Aqui, ó, fadiga não, fadiga é cansaço. É a perda da performance do trabalho. Pô, trabalhando demais. Pode causar estafa e acidente de trabalho. Então, sensações subjetivas de fadiga ocorrem quando a carga média de trabalho ultrapassa o limite do indivíduo, que é de 30% a 40% da capacidade aeróbica. Peraí, aqui está falando de 30%, 40%, não era 40%? Então, monitoramento. Pode dar fadiga, pode dar cansaço, ultrapassa. Quando a carga de trabalho ultrapassar 50% da capacidade aeróbica do indivíduo, aí eu estou usando a capacidade aeróbica como limite daquele capacidade limite, né? Tanaka, do Carbonem, qual for. Aí sintomas objetivos de fadiga se manifestam. Aumento da frequência cardíaca, que aumenta e não sossega, mesmo quando para descansar, e aumenta a temperatura do corpo. A fadiga, quer dizer, o cansaço, diminui a sensibilidade tátil, reduz a velocidade da contração muscular, se eu precisar, reduz. Descoordena os movimentos. Opa, que perigo, hein? Diminui a habilidade, a destreza, a força e a rapidez. Putz. Enfraquece a memória e a vontade. Olha. Afeta a coordenação de ideias. As consequências vão da queda de produtividade individual, no caso aqui, é o menor melhor dos mundos, né? Pior dos problemas. Melhor dos problemas, ao aumento do número de acidentes. Aí é o pior dos mundos. Técnica de mensuração de fadiga, observação. E fica na cara também, né? Fica na cara. É o ritmo de trabalho, modificação de postura e alteração na fisionomia. Alteração na fisionomia fica na cara.
Medição de troca gasosa. Exige coleta do ar expirado e posterior análise laboratória. Nem pensar para o mundo como é, para o nosso mundo como ele é. Então, técnica de mensuração de fadiga, uso de ergógrafos. Nem pensar para o mundo como ele é, na nossa realidade. Medição da reação nervosa também. É complicado isso. Avaliação da produção também é complicado. Não é seguro. Outras coisas podem alterar na produção. Ainda de técnica de mensuração de fadiga, aqui dá, é a medição da frequência cardíaca. Após o trabalho, a frequência cardíaca não deve ultrapassar 60% do seu valor em repouso. Você não estava falando de 40%? Falando para trabalhar normal. Mas estou falando de fadiga, não estou falando mais de trabalho normal. Estou falando de fadiga, cansaço. Não pode ultrapassar 60%. E ultrapassando, ou aí nesse valor, ou acima do 40%, após 10 minutos do término do trabalho, a frequência cardíaca deve voltar ao índice de repouso, ou seja, aquela frequência cardíaca em repouso. Medição da frequência respiratória. Medir a relação entre frequência respiratória em repouso e após a realização do trabalho. A estafa ocorre quando a frequência respiratória ultrapassar 75% ou mais, logo após o trabalho, e se mantiver acima de 30% após 15 minutos de repouso. Eu sou mais da frequência cardíaca do que a frequência respiratória. No caso de segurança, nossa parte 5 do que a gente está conversando, segurança no trabalho aplicada à colheita florestal. Numa máquina, por exemplo, uma máquina, é preciso que o engenheiro avalie, engenheiro ou técnico, por ele designado, né? O acesso à máquina. Como é que eu faço para entrar, para chegar na boleia, para chegar na cabine, né? Como é que eu faço? Será que corro risco? Será que eu forço a barra? Será que eu entro confortavelmente? Né? O assento, onde fica sentado, os controles e comandos, né? Estou falando aqui de cotovelo, estou com o controle aqui, estou com um teclado numa mão e o mouse na outra. Os dois cotovelos estão apoiados numa mesa. Controles e comandos, o clima, né? Visibilidade, iluminação, exaustão de gases e partículas, ruído, vibração e temperatura. É claro que nas máquinas de colheita florestal, isso tudo está de fora. Ela está praticamente num aquário ali, tudo muito confortável, joystick, tá tudo muito bem, embora também cada vez evoluindo mais. As cabines já giram 360 graus, ele trabalha com muito conforto, tanto conforto que às vezes tem cara da certificadora que fala para o cara sair na hora de comer. Não, na hora de comer você tem que sair, não pode comer ali dentro, não. E o cara, por ele come ali dentro mesmo, ele nem sai do lugar ali na hora de comer, não sei porquê. As certificadoras, às vezes, um avaliador de certificadora fala para o cara descer dali. Às vezes ali está melhor do que lá fora. Bom, e a regra básica, para grande efeito de força, no caso de esforço físico, para grande efeito de força é necessário grande número de grupos musculares. Beleza. Evitar, então, postura inclinada, anormal ou forçada. Evitar trabalho estático. Já vimos isso. Ainda no esforço físico, no corte florestal manual, machado que praticamente não se usa mais, ou semi-mecanizado, que é motosserra, há esforço excessivo sobre a coluna vertebral. Por isso que o operador trabalhar ajoelhado. Pode ocasionar lombalgia, que é a tal da dor lombar, né? E não é só motociclista, não. Às vezes a gente vê aquelas doenças de velha, né? Ai, que coisa de velho, não é não. É coisa de má educação postural. Lesão na coluna, ou até atingir víscera por esforço repetitivo. Mas não são só esses os assuntos que a segurança no trabalho tem que cuidar, né? A exposição às condições climáticas, diferente tipo de terreno e de floresta, né? Topografia, né? E lameado, charco, raizama, né? E possibilidade de proximidade, né? Com o animal ser peçonhento, seja taturana, aqui é uma tocandeira, a famosa tocandeira. Pode também tirar um homem tira o homem do trabalho naquele dia. Então, a segurança do trabalho aplicada à colheita florestal é um exemplo da motosserra. O risco do equipamento: ruído, vibração, parte cortante, tanque de combustível, parte elétrica, gases de escapamento.
Risco de operação. Aqui é o risco do equipamento. Risco de operação. Rebote, que aqui quando a motosserra sabe, você desavisado, em geral não é para acontecer, mas desavisado, a motosserra sempre tem que trabalhar com aceleração máxima, ele já coloca ela ali e já dá um rebote. A corrente está puxando, ela puxando, empurra o sábio na direção da testa do peão. Claro que ele vai estar de capacete, mas também tem a proteção da mão aqui, que não serve só para proteção da mão, mas que funciona onde ele está pegando, funciona também como freio. Se você acelerar ao máximo e pegar aquela proteção e empurrar para frente, vai frear automaticamente a corrente. E aí, num rebote, aquilo é feito justamente para isso. Vai bater no pulso dele e vai frear. Então, rebote, a queda de árvore ou galho, isso aí tem que ter muito cuidado. Onde você corta cipoãs, então pode já ter coisa podre ali. Ali perto. Projeção de cavaco, né, de serragem da própria operação da motosserra. E a postura. Postura do peão, né? Ajoelhado, coluna ereta, reta. Dispositivo de segurança da motosserra, freio de corrente, pino pega a corrente, sistema, no caso da corrente partir, né? Aí tem um pino que segura ela, o freio da corrente que eu falei na manopla lá. Sistema antivibratório, amortecedor, né? Proteção de mão esquerda e direita, a mão do motosserrista estão protegidas, né? Trava de segurança do acelerador, você não consegue acionar o acelerador sem apertar um botão que fica acima dele, né, aonde você pega com a mão direita, aperta o botão, aí sim o acelerador, você pode acionar a corrente, não o motor está ligado, mas a corrente está parada. Né? Escapamento com silencioso para diminuir ruído, né? Direcionamento de gás para fora, para o lado, para trás, né? Longe do operador, né? Da cabeça do operador, né? Direcionador de serragem também para baixo, para trás, para o lado, para baixo, no caso da motosserra, né? Para baixo, né? Baixo peso, cada vez motosserra com peso menor, né? Cara? Mais bem desenhado, mais peças melhores, como isso aí é metalurgia, né? Design ergonômico, mais conforto, né? Do operador pegar, com mais a ver com o braço dele, com ficar próximo, né? Baixo nível de ruído, de vibração e balanceamento adequado para não forçar um braço em relação ao outro. E com relação ao operador, o capacete, o protetor auricular, protetor auricular, que a gente mostrou lá, abafador de som, protetor facial, né? O capacete, protetor facial, luva, calça de segurança, que são aquelas lá com várias camadas, para que se por acaso a corrente bate ali, não consegue cortar, embola na corrente, embola na calça, né? Blusão, jaqueta de poliéster, bota de biqueira de aço e solado antiderrapante. Aço ou PVC, né? Você fala, não, PVC que se uma máquina pesada cai no pé do peão, esmaga o pé do peão se for a biqueira de aço. No caso da motosserra, no caso do motosserrista de abate, vai ser muito ruim de uma árvore cair no pé do peão e de qualquer jeito ele está no chão, ele não está num piso de cimento, de concreto, né? Biqueira de aço é de bom tamanho, pensando mais na corrente, né? Pensando mais na corrente. E cinta lombar. A cinta lombar aqui a gente vai ver mais adiante, né? Mas só falando aqui do bacilo ilíaco, 68% tem pelo menos uma crise de lombalgia dos motosserristas. Eles fizeram uma avaliação e 68% dos motosserristas que eles avaliaram tiveram uma crise de lombalgia, de dor na lombar, assim, ó, ai meu Deus do céu. Classificaram a exigência biomecânica como supra-máxima, isso aqui supra-máxima, máxima aqui, nem tanto faz, né? Quer dizer que é muito, 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 não importa, a gente já viu ali qual que é o tempo de repouso, né? Então, a postura, segurança do equipamento, segurança do indivíduo, né? Postura e tempo de repouso, né? Frequência cardíaca e tempo de repouso. Então, isso os adjetivos aqui, pessoalmente, eu importante. E enfatizar o treinamento de posicionamento. Isso sim. Treinamento de posicionamento para evitar sobrecarga. Olha só, está errado.
peão aqui está errado. Aqui o peão já está ajoelhado, está certo. Aqui ele está mais certo, a coluna está quase perfeita. Aqui dá para ver que está errado. Está cortando lá embaixo como deve ser feito, mas esse cara está em pé curvado. E aqui a cinta lombar. A cinta lombar que ela funciona mais como educação, né? Obrigar o cara a se posicionar direito, do que ela garantir a saúde da coluna dele. Não é, ela não garante a saúde da coluna dele, mas ela ajuda ele a se posicionar adequadamente. Né? Aqui faz a propaganda das vantagens e desvantagens. Então, outros itens relacionados é a formação e treinamento dos operadores. De operador quê? De cada máquina para cada máquina, naquilo que eu observei, que foi observado, que são os problemas ergonômicos, né, da atividade. Né? Técnica de operação, manutenção adequada, né, para reduzir ruído, vibração, emissão de gases, etc. Né? E a segurança no trabalho. Então, antigamente era só técnica de operação e manutenção. Hoje, segurança no trabalho tem tanta importância quanto. Por quê? E quanto mais a atividade se especializa, mais caro foi o operador para eu o formar, né? E mais caro ele é para mim, então menos eu quero abrir mão dele. Quando tinha aquela coisa assim, de motosserrista, por exemplo, no norte, né? Todo mundo aprendia a operar motosserra, porque motosserra é um instrumento simples. Se pegar, você vai ver que é um instrumento simples. Opa, vai se acidentar. Muito bem. Se for um cara inteligente, esperto, você vai se acidentar. Mas você vai acabar pegando a manha e aí, de repente, você não se acidenta mais. Mas isso é uma coisa. Aprender na orelhada é uma coisa. É ruim para o equipamento, porque o desgaste passa a ser muito maior. Ele não teve um treinamento adequado de operação e manutenção, mas também tem a ver com o trabalho, porque o objetivo dele é abater a ave, e a ave é o dinheiro. Se ele fez ruim, eu perdi dinheiro. Então, eu quero que ele faça bem. E quanto mais eu treino para fazer bem, menos eu quero que ele se acidente. Eu não tenho vocês sobrando. Eu tenho tudo na conta. Se eu estou funcionando bem, se eu estou tendo um bom sistema de monitoramento, tudo é na conta. A reserva é aquela reserva, estoque mínimo. Certo? Então, eu quero que ele fique bem, saúde, de cabeça, né? Que ele continue trabalhando e satisfeito, né? E feliz, com segurança. Cara. Então, a segurança do trabalho aqui antigamente só se pensava nessas duas aqui, e isso aqui era frescura. Hoje não. Hoje, cada vez mais, nesse nosso país do terceiro mundo, cada vez mais essa questão de segurança no trabalho é importante como negócio, como um bom negócio. Tratar bem do operador, tratar bem do trabalhador. Não, o capitalista, ele quer explorar, tirar o sangue. É bobagem. É bobagem. É papo de ignorante. Papo de ignorante que não sabe. É papo de terceiro mundo. Ignorante é bobagem. Da boa condição de trabalho, de saúde, de alimentação. Inclusive, a gente vai ver quando chegar no rancho. Você deve, inclusive, já que você tem acesso a comprar em mais quantidade, e por causa disso, comprar num preço melhor, ter um bom balanço de alimentação, permitir que o operário compre comida com o salário dele, pilhado, para levar para casa dele. Para ele também dar uma boa alimentação para a família dele. Por que não? É uma forma de você proporcionar um ganho salarial dele sem dar um tostão a mais, só por ele comprar uma comida saudável, né? O rancho saudável, com um preço muito melhor do que ele teria acesso lá na venda da esquina da casa dele. Com mais variedade e muito mais qualidade a um preço de custo. Vai subsidiar isso, não precisa. Só de vender a preço de custo já está valendo a cacete.
Então, outros itens, exemplos, né, de itens essenciais da segurança, que sempre o pessoal bate muito em motosserra, porque justamente o abate com motosserra, abate sem mecanizado, é o grande causador de acidente. Então, a distância de segurança entre o operador e o ajudante, sinalização dos limites de proximidade local de corte, ou seja, se está tendo abate, na área de abate, placa, barreira na estrada, ninguém passa aqui nessa agora não. Então, tá dentro da distância de segurança do abate, a barra vai cair, vai poder atingir aonde? Então ninguém passa, interrompe a estrada. Materiais de primeiros socorros à disposição, à mão, veículo para locomoção de veículos na área de corte, né? De feridos, desculpa, locomoção de feridos na área de corte, caso aconteça, no pior dos mundos, mas eventualmente acontece relativamente recentemente, até um motorista correu, um ajudante de motorista correu numa parte, numa empresa certificada, não é? Acidentes acontecem no trânsito, no avião, acidente. E rádio transmissor de portátil. Então eu tenho que me fornecer o melhor que eu puder. Esse é um veículo para cada equipe não rola. Em geral não rola. Então um veículo que esteja a postos para atender várias equipes ou vários modais, né? E as equipes, então, sim, ter rádio transmissor para acionar o veículo. Então, ruídos no abate semi-mecanizado, o ruído compromete a segurança coletiva, pois impede o comunicado entre os operadores em um momento de perigo. É mesmo. Ele está usando protetor auricular e abafador, também está ouvindo. O barulho está competindo, né? Daí apito. Né? Então, uso de protetor auricular, jornada de trabalho compatível, alternância entre o operador, o motosserra e o ajudante. Isso tem a ver com aquele nosso gradiente de formação de um líder de equipe de abate, né? Interrupção do ruído durante as refeições e as pausas no trabalho, redução da jornada de trabalho, se for o caso, turnos menores em maior número, alternância de tarefas diárias, isso aqui quando é possível, né? É só levar em consideração. Mas isso aqui, em geral, não é possível. Mas alternância das tarefas diárias, e realização de medições audiométricas periódicas dos operadores. Isso aqui tem a ver com aquelas medições aí, você tem a ver com uma coisa mais especializada, mas também você pode estabelecer um padrão de um som que começa bem lentamente, não, com intensidade bem baixa e até ser partindo de um totalmente inaudível até ele perceber. Depois, de um som que ele dá para perceber bem, um irritante, até ele não perceber mais. Não dá para dizer se é bom ou se é ruim, mas você pode fazer isso se quiser, estiver nesse nível, se o teu agente de saúde for esperto, né? Fazer para comparar o antes e o depois. Eu não sei o que é bom, não sei se esse aqui tem um ouvido bom, não, mas eu sei sim que ele tinha essa capacidade e ele está perdendo essa capacidade. Eu estou observando que ele está perdendo. Opa, alguma coisa dando errado. Isso eu posso fazer, comparar relativamente. Ele chegou, ele era, ele está agora. Ainda esforço físico no trabalho florestal, podendo ser realizado sentado, lógico, aquelas coisas básicas. Mas isso é coisa básica. Mas por que a tia-avó, a avó, ficava com dor na coluna? Ah, isso é coisa de velho. Não é, não. Não é, não. É igual caminhão que não, ou composição veicular que não sobe ladeira. Ah, tá chovendo, não sobe. Não é normal, não. É questão de postura. E aí é o olho do dono. O olho do dono que vai engordar o gado. Não já escutou esse ditado? O que engorda o gado é o olho do dono? Então, se pode se realizar sentado, não ser feito de pé ou agachado. Sempre olhei naquela fotografia de motorista com posição inadequada. Não deve ser feito em posição curvada. Deve-se utilizar equipamentos auxiliares, sempre possível, alavanca ou gancho. E na movimentação de carga, olha só, para as tias e avós, dedicada às tias e avós, aos motosserreiros e operadores, manter o corpo, o tronco ereto, manter o dorso reto, né? Ereto e reto, não é torto, não é só ereto, em pé, também não é torto.
São duas coisas diferentes. Não ser curvo, não ser ereto, e não ser torto, ser reto. Né? Ter a carga próxima ao corpo, puxar para o centro de gravidade do corpo, segurar com firmeza e flexionar as pernas. Não é a coluna, não é o tronco. São as pernas que se flexionam para levantar a carga. Quando a carga tem que ser levantada, mesmo utilizando a alavanca ou, como a gente viu lá, alavanca ou gancho. Para lá, flexionar as pernas. Além dos aspectos éticos, o trabalho seguro garante a disponibilidade da mão de obra. Tá, não é só questão de ética, eu sempre falo isso. Esquece o coração. Pensa no dinheiro. Pensa no desenvolvimento da sua empresa, no seu salário, no lucro da empresa, salário dos empregados, na manutenção do emprego dos empregados, na manutenção do mantenedor da família. Então pensa assim. Assim fica melhor de pensar do que no coração. O coração, o cara pode ter um coração bom, pode ter um coração mau, sabe lá, malvado. Mas mesmo malvado, se ele for pensar bem, ele vai ver que tem a ver. Então, além do aspecto ético, o trabalho seguro garante a disponibilidade de mão de obra, diminui a probabilidade de acontecimentos que atrapalhem o processo da produção, reduz custos eventuais com remédio, médico, hospital, transporte. Então, assegurar efetivamente a segurança inclui dispor de um funcionário classificado como encarregado da segurança. Cara, quem tem um não tem nenhum, então tem que ter no mínimo 2. Mas isso é aquela outra coisa também. Se tem alguma coisa que aconteceu, que aquele turno, que aquele grupo parou, está impedido, opa, bora estudar, bora ser capacitado, bora trabalhar. Às vezes é durante o expediente também, desse caso, alguma coisa aconteceu que não vai dar, acabou de chegar no mato. Não vai dar para ir em geral, não vai dar. Chega já da cidade, já chega ali com aquele negócio, não dá para botar para trabalhar. Não, ainda está pensando em casa, na família, então sossega aí, vamos arrumar aqui e tal, mas vamos almoçar, né? Em geral, né? Vamos almoçar e tal. E aí vamos ter um papo tarde, para aproveitar a tarde, não deixar ninguém bobeira só jogando dominó. Deixa o dominó para de noite antes de dormir. Vamos ter um papo. Né? Esse papo pode ser com tudo a ver com ser EPI, segurança, informação. Todo peão gosta de informação. Pode se sentir melhor, mais instruído. Você dá capacitação é igual dar uniforme. Igual, você dá civilidade. E o peão ele reconhece isso. Então, se você trata ele com seriedade, ele também se comporta com mais seriedade. Ele se comporta com mais seriedade no trabalho. E todo mundo fica bem. Às vezes um ou outro que é nó cego mesmo se destaca e você percebe com cuidado, vai percebendo com calma, vai dando um toque com calma e de repente você elimina ele e bota outro no lugar, mais bem intencionado. Às vezes recomendado até por alguém da própria peãozada mesmo. Isso aí é mais ou menos fácil de administrar, desde que você não entre numa de bater de frente, nem pensar, levantar a voz. Na verdade, com o tempo você nem lida mais com a peãozada. Você lida com os técnicos, né? Ou com o profissional recém-formado, ou com os técnicos, né? De nível médio, né? Que pode ser técnico mesmo formado, né? Técnico agrícola, técnico florestal, ou pode ser um peão super esperto. Não teve oportunidade de estudar numa escola formal, ter um ensino formal, mas ele é super esperto, aprende pra caralho, é agradecido pra caralho, trabalha pra caralho, super sério. Pô, então, essas figuras é que você vai lidar e passar, né? E sempre instruindo hoje. E você tem que selecionar para isso também, para nunca bater de frente, nunca levantar a voz, nunca. Nunca, nunca. Você pode até expressar uma insatisfação, mas jamais partindo para um lado que não é a sua praia. E você vai perder, provavelmente você vai perder. Pode não perder de outro, mas uma hora você vai perder. Então não é a sua praia. A administração tem que ser na sua praia, com as suas regras, você que está por cima. Por que você vai ir para a regra do peão?
Tem que trazê-lo para a sua regra. Então, quem tem um peão, quem tem um funcionário, não tem nenhum. Então, você tem que capacitar dois, e esses dois, igual o motosserrista, tem que ir capacitando outros nas horas vagas, né? Cada vez mais. Mas será que eu já tenho dois, já é suficiente? Depende do tamanho da empresa. Isso é o monitoramento que vai dizer. O cara não deu conta, pô, o monitoramento vai dizer, o relatório vai dizer. Então, você vai ter que é, 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 aumentar a equipe, né? Elaborar, então, programa de capacitação e informação de segurança, especialmente para operadores de equipamentos e materiais perigosos, né? Não só equipamento, material perigoso, quando ocorrer. Estabelecer plano de ação em caso de acidente e divulgar os funcionários. Divulgar, isso é cartaz, né? Isso aí tem a ver até, cara, tem a ver até com instrução. Lave a mão depois de comer. Opa, antes de comer, lave a mão quando sair do banheiro. Tem empresa que obriga o peão, quando ele chega do mato, ele tem que lavar a roupa dele. Ele não vai jantar antes dele lavar a roupa, ele não entra no pau de arara se ele não tiver de roupa lavada. Ele não entra com roupa suada de ontem. Eu já acho meio exagero, mas tudo bem, que seja. Isso aí também é importante, é você ser coerente. Você tem que ser coerente. Não determine uma coisa que você não vai cobrar ou que você não pode cobrar, fiscalizar. Não determine. Determine aquilo que você vai cobrar de verdade. Então você se desmoraliza. Então, estabelecer plano de ação em caso de acidente e divulgar os funcionários. Então, isso aí também é cartaz. Lave a mão. Depois que sair do banheiro, lave a mão antes de comer, né? Então, revisar anualmente, no início das atividades de exploração. Observe EPI, está tudo certo, procedimento em caso de acidente, kit de primeiros socorros, normas de aplicação de produtos químicos, né, e colocar sinais ou placas para informar sobre áreas de risco. Ainda, garantir o comportamento adequado às necessidades para o trabalho seguro. Também, busca espontânea para o EPI, quando o peão mesmo perdeu, aquele protetor auricular, ele estraga fácil. Às vezes vai puxar assim e fica com a linha, ele fica solto, aquilo perde, né? Então, e depois ficar lavando aquilo também vai desgastando. Aquilo é muito barato, pega outro. Então, busca espontânea de EPI, estudo de primeiro socorro para equipes de campo, assegurar que pessoas e combustível não sejam transportados ao mesmo tempo. Bom, isso aí é meio relativo, porque se tiver bem acondicionado, se tiver, até no caso, esses veículos sempre andam devagar. Tem que andar devagar. Motorista, motorista tem que saber que tem que andar devagar. Você muda você muda o acampamento de lugar. Você não muda a distância. Aí muda a distância, trabalhar lá longe resolve economizar embalando. Não. Nossas estradas não são para isso. Então, e aí, como vai andar devagar, a possibilidade de um acidente trágico é remota. A probabilidade é remota. Agora, existe, mas se por acaso acontecer, o combustível tem que continuar preso ali dentro. Pode espalhar. Essa recomendação de ser em veículo separado é o ideal, mas nem sempre é assim que é possível, depende do tamanho do empreendimento. Da mesma forma, motosserra, terçado, facão, qualquer coisa assim, também tem que estar numa caixa protegida, fechada. E ainda, dar bom exemplo de bom comportamento em aspecto de segurança do trabalho, assegurar estoque suficiente de EPI, garantir meios de tratamento de emergência nos locais, haja mudança. Pô, isso até não precisa nem falar isso. Tá bom. Hoje de primeiro socorro, né? Equipamento de primeiro socorro, né? E aí também, transporte de emergência, jornada de trabalho adequada, a gente já viu lá, tempo de repouso quando é excedido, né? Com risco de fadiga, né? Desculpa. Ritmo de trabalho e pausas adequadas, né? Monitoramento. Local adequado para refeição, não precisa nem falar isso. Mas no norte, muitas empresas têm que falar, infelizmente. Suprimento de água potável no norte, infelizmente. Há muitas empresas têm que falar. E primeiro socorro aqui para o norte, infelizmente até Equador.
Todo mundo sabe que existe, mas ninguém. Aqui é um exemplo de tabela, né? De tabela considerando cada atividade, né? Cada função e os respectivos EPIs. E dependendo da função, quais os EPIs que têm que ser utilizados. Eu, por exemplo, apito, eu colocaria em todos. Isso aqui é só um exemplo. Apito eu colocaria em todos. Da mesma forma, capacete, bota, capacete, calça, eu colocaria em todos, que tem também. Aqui tem uns aqui que não tem nem capacete. Ah, tá. Capacete em operador de motosserra. Pô, isso aqui tem um erro aqui, né? Mas tudo bem, só pensa nisso. Cada empresa estabelece o seu e você vai poder interferir. Eu, por exemplo, colocaria aqui apito, capacete, bota para todo mundo que está no mato. Aí você também tem que, já que você está lidando com ergonomia, segurança, capacidade cardiovascular, tempo de repouso, frequência máxima cardíaca, essas coisas todas, você também tem que ter a ficha pessoal de cada um. Então, você tem que acompanhar o indivíduo. Eu falei aquele negócio de som, né, de você, para poder pelo menos ter um valor relativo para comparar do indivíduo quando chegou e como é que ele está agora, se não mudou nada, se mudou, ele está tão surdo quanto era. Eu não sei se ele é surdo ou o grau de surdez dele. Só posso dizer que não alterou. Ele está aqui agora do jeito que ele chegou. Ou está piorando. Opa, então tem alguma coisa que eu tenho que fazer, que cabe a mim. Então, na ficha, idade, estado civil, dependente. Opa, para que dependente? A gente vai ver lá no rancho lá. Escolaridade, a experiência profissional, inclusive porque muitas vezes, e cabe a você ou ao técnico ou ao engenheiro recém-formado, que é mais novo, né? Está ali no pé da obra, no começo você que fica, depois você vai deixando de ficar. E a vida é assim. Aí daí cabe a você observar, de repente aquele peão, isso é super comum, desde que o dono esteja olhando. Veja assim, aquele peão não é adequado para essa atividade, mas é um cara bom para danar, cara. Um cara bom, o cara porra, ele só não tem disposição física para isso. Não adianta forçar a barra. Ele está acima do peso, sei lá. Aí você botar ele num outro lugar, ele vai ficar super agradecido, ele vai poder dar o melhor dele. Então também tem essa, você mudar a posição do cara, mudar se o cara é bom, né? Então, idade, estado independente, escolaridade, experiência profissional, treinamento, tá? Aquele que ele já teve e aquele que você já proporcionou, histórico de doenças e acidentes, condições de saúde, frequência cardíaca, capacidade aeróbica, índice de massa corporal ou outros melhores. Tem muita gente que questiona isso, em academia ninguém faz de outras formas, fica medindo lá, mas você, se você não tiver nada, use o que todo mundo usa, que é o índice de massa corporal. Agora a gente vai dar um pausezinho rápido para falar de aporte calórico, beleza? Ou seja, tem a ver, tudo tem a ver com você dar alimento para o cara. Você já mediu quanto que ele está gastando, ele está consumindo, você está ali mantendo na capacidade aeróbica dele, mantendo naquela faixa lá de trabalho de 40%, até 40%, 30%, 40%, você está monitorando para saber adequadamente, tempo de repouso, né? Mas o que você está dando para o peão comer? Está dando farinha, jabá, é o que normalmente ele come, farinha, jabá, café, a dispensa dele é muito pequena, já farinha, jabá, café, açúcar, o que mais? Sardinha, carne em conserva, o que mais? Não sai muito daí não. Não sai muito daí não. A dispensa do peão e a dispensa de muita fazenda fornece para o peão para depois descontar dele lá, não sai muito disso aí não. Isso é conta, certo? O estado nutricional saudável é fundamental para o trabalhador. É necessário o fornecimento de refeições balanceadas no campo, tá certo? A refeição é balanceada, você vai ver, isso é conta também. Então, armazém de gêneros alimentícios a preço de custo dos locais de trabalho, inclusive para ser comprado e levado para casa. Olha só, mas o que eu vou comprar?
Aí que a gente vai entrar aqui, ó. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Pensa bem. Eu posso pegar uma tabela. Posso pegar uma tabela aqui, ó, para um homem de 25 anos pesando 65 quilos. Então, numa atividade sedentária, ele vai consumir 2.800 quilocalorias por dia. Numa atividade moderada, ele vai consumir 3.200 quilocalorias por dia. Numa atividade pesada, 4.400 quilocalorias por dia. Então, isso aqui que eu vou dar de quilocaloria. Eu vejo lá o que cada alimento tem e faço a conta lá, divido nas 3, 4 refeições que ele vai ter. Isso é uma forma de fazer. A outra coisa, eu penso aqui nessa pirâmide aqui. Está dizendo assim, ó, açúcar e doces, uma porção. Óleos e gorduras, uma porção. Açúcar, doce, uma porção diária. Óleo e gordura, uma porção diária. Isso aqui é só proporção, né? Então, carnes, ovos, uma porção. Feijões e oleaginosos, uma porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções. Leite, queijo, iogurte. Legumes e verdura, 3 porções. Frutas, 3 porções. Carboidratos, arroz, pão, massa, 6 porções. Então, aqui, olha só, interessante. Essa pirâmide aqui me levou a fazer essa tabela aqui. Açúcares e doces, uma porção. Carnes e ovos, uma porção. Feijão e oleaginosos, uma porção. Peguei essas porções aqui e botei aqui e somaram 19. Esse aqui somaram 19 porções. Aqui eu boto o total que eu tenho que dar para o peão. No caso aqui, atividade pesada, 4.400. Aí fiz uma regra de 3, uma razão em proporção, né? Isso aqui é igual a isso vezes isso dividido por isso, para todo mundo. E aí eu já sei, então, quantas quilocalorias eu tenho que arrumar para cada um desses gêneros, ou grupo de gêneros alimentícios. Entendeu essa tabela aqui? Eu tenho um total aqui, que é o total de porções. Essa distribuição de porções, assim, o peso de cada porção, a pirâmide me deu. Eu calculei aqui quanto que quantas quilocalorias eu vou dar para o peão por dia, e aí o resto tudo foi proporcional. Caso em proporção, a gente já viu, não preciso mostrar nisso. Mas como é que eu vou pegar assim, açúcar e doces? Onde é que eu vou arrumar 232 quilocalorias? Nessa tabela aqui que eu vou te disponibilizar. A tabela que eu vou te disponibilizar tem 510 itens. Então, lá dividir cafés, chás e sucos, bebidas alcoólicas, carnes, embutidos, né? Cada um desses detalhes aqui, qual é a quantidade e quantas calorias tem. Para que essa tabela de 510 itens, para distribuindo nesses grupos aqui? Para que eu possa escolher também no mercado aquilo que tiver com melhor preço, que tiver na safra. Então, o que está na safra está com melhor preço. Então, novamente, eu estou melhor que o peão. Eu posso comprar um melhor preço e distribuir na minha oficina, e na minha cantina, e ainda já comprar considerando o monitoramento, lógico, e o tamanho da família do peão, né? Então, a relação peso-altura, o aporte calórico, primeiro a gente tem que pensar no índice de massa corporal. O aporte calórico é quanto que eu vou ter que dar para o peão, né? Então, primeiro eu tenho que pensar no índice de massa corporal, que é o peso do peão sobre a altura ao quadrado dele. Onde é que eu arrumo isso? Lá naquela ficha que ele me deu e depois no monitoramento também, certo? É isso. Aí agora tem o Trefequen aqui, esse é o índice de massa corporal classicão, né, do Quetelé, mas tem o Trefequen também, que seria o peso vezes 1,3, né, o peso aqui vezes 1,3, e a altura elevado a 2,5. Em vez de ser ao quadrado, elevado a 2,5. Né, o Trefequen aqui, que é mais recente. Então, a tabela desse cabra aqui, de 81, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, classifica os indivíduos pelo índice de massa corporal. Então, se o índice de massa corporal for menor que 20, tem baixo peso, de 20 a 24,9 normal, 25 a 29 sobrepeso, e maior que 30 obesidade. Certo? Agora sim, a taxa metabólica basal, para você manter o cara vivo, né?
Aí, para homens, a taxa metabólica basal é 13,7 vezes a massa corporal, mais 5 vezes a altura em centímetros, menos 6,8 vezes a idade, mais 66. A taxa metabólica basal em homens. O que você tem de carboidrato, caloria, desculpa, de caloria para o cara ficar vivo. Em mulheres, a taxa metabólica basal seria calculada assim: 9,6 vezes a massa corporal em quilo, mais 1,8 vezes a altura em centímetros, menos 4,7 vezes a idade, mais 665. Tá certo? Então, assim eu tenho a taxa metabólica basal para manter vivo. E aí, o valor calórico total seria a taxa metabólica basal, que você já aprendeu a calcular aqui, mais o fator de atividade. Isso aqui é uma tabela, então, bem mais rica, bem mais detalhada do que essa daqui. Não tem nada? Use essa coisa aqui e use essa razão aqui. Se você puder, então, você pode ter uma informação muito mais elaborada, né? A taxa metabólica basal vezes o fator de atividade. Aí, então, o fator de atividade para homens, leve, moderado ou intensa, 1,55, 1,78, 2,10. Mulheres, 1,56, 1,64, 1,82. Aqui, ó, o fator de atividade multiplicando a taxa metabólica basal para você suprir aquele peão das calorias que ele precisa. Quer uma coisa melhor que isso? Puxa vida, só se você tiver uma equipe de nutricionista, né, nutrólogo, pode ter um monte de coisa. Tá bom, você pode até ter isso, a empresa pode até ter isso. Se tem, você não precisa nem se preocupar com isso. Mas o problema é que se você estiver ainda morando num país de terceiro mundo chamado Brasil, que tem a maior reserva tropical do mundo, né, e que tem somente míseros 8 milhões de hectares de floresta plantada, e o resto, terceiro mundo mesmo, terceiro mundo, né? Inclusive quase toda a região norte, você não vai ter, não vai dispor de uma equipe dessa. E aí, com um computador, né, você pode proporcionar uma alimentação a nível de engenharia, de engenheiro. Isso. Aqui eu tenho exemplos, né, de carrinho, né, de carretinha. Essa carretinha aqui é um semi-reboque, na verdade, a gente não viu essa parte de transporte, mas é um semi-reboque, né, para engatar, que pode ser aberto, né, e aí com todo o equipamento, né, para fazer exame, né, fazer uma manutenção, né, leva lá para o final, chega lá para não só para dispor, né, para primeiros socorros, para sei lá o que for, né, e também para fazer exame de monitoramento das equipes e dos equipamentos. É isso. Concluímos a nossa parte de ergonomia e segurança no trabalho. Pense sobre isso, leia mais sobre isso, né, se atualize sobre isso, preste atenção sobre isso. E jamais pense que segurança, ergonomia, higiene, né, são frescuras, né, coisas de engenharia, coisas de negócio. Eu prefiro pensar assim, são coisas de negócio, de um bom negócio. Beleza? Um bom negócio para todo mundo. Patrão, para o engenheiro, para o técnico, para o operário, para o orelha seca, né, para o cabeça amarela, para todos. Grande abraço.